Vamos lá pra Toca da Raposa, onde tá Rodrigo Franco, Irão Gilberto. O Cruzeiro vai ter uma semana inteira pra treinar, pra recuperar a rapaziada. Muito trabalho por aí, Rodrigo. Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte, semana de trabalho, que começou com o treino pela manhã aqui na terça-feira da Toca da Raposa, semana completa do jeito que a comissão técnica gosta para recuperar os jogadores, jogo sábado contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Quem vai estar na última semana aqui é o Kaique, lateral esquerdo. Ele vai para o Mundial Sub-20 depois do jogo contra o Santos e aí o Pepa vai contar só com o Marlon de lateral esquerdo. Mas calma, depois do Mundial, que ele pode desfalcar o time de 5 a 8 jogos, ele volta para a Toca da Raposa para ficar à disposição de novo. Tá certo. Rodrigo, você falou do jogo contra o Santos, o Cruzeiro vai ter 2 jogos em casa no Brasileirão, né? Primeiro o Santos agora no sábado no Independência e depois o Fluminense no dia 10. Aí todo mundo quer saber, o jogo vai ser no Mineirão ou não vai? A ideia é que seja no Mineirão, Maurício. Na semana passada, depois de uma longa negociação mediada pelo governo do estado, Cruzeiro e Mineirão se acertaram, fizeram um contrato aí válido por 3 anos. Ainda tem alguns ajustes sendo feitos, mas o acordo está feito. A ideia é jogar contra o Fluminense, mas o Mineirão está passando por uma adequação no gramado, está sendo feito o plantio da grama de inverno, também alguns reparos. O estádio recebeu uma série de eventos, foi vetado para o jogo de amanhã, o Atlético jogaria lá contra o Alianza Lima pela Libertadores, mas a Conmebol vetou. Então o Mineirão está aproveitando esse período aí sem jogos para dar uma revitalizada no gramado. E a ideia é que sim, contra o Fluminense no dia 10, o Cruzeiro joga no Mineirão de novo, Maurício. Deixar o tapete preparado. Rodrigo, obrigado, liberado pro almoço. Valeu pelas informações, bom trabalho pra você. Gente, Rock and roll? Caraca. Você prefere tocar guitarra ou baixo? Eu acho o baixo mais legal. Então tá, pega seu baixo aí virtual que eu vou na guitarra aqui e nós vamos tocar agora uma musiquinha. Vai! Vai lá! Ele! Gilberto! O artilheiro rock and roll do Cruzeiro. Tipo assim, quando você tá antes do jogo, fonezão, você costuma ouvir o quê pra dar uma concentrada, pra dar uma relaxada? Mas se precisar, pode tocar um pagodão baiano. Eu sou eclético. É? Eclético. E adoro um pagode. Também. Mas que o seu negócio mesmo é rock and roll. Qual música você pediria pro Fantástico? Back in Black. Back in Black da? AC/DC. Lá em fevereiro, ele deu cartão de visitas contra o Vila Nova, meteu 3 gols e pediu rock dos bons no Fantástico. Você lembra? Às vezes rock pesado, às vezes um pouco mais leve. AC/DC, eu escuto... Beatles, sou Beatles não. Não. Mas é muito bom. Você gosta do rock mais pesado. Pesado foram os últimos 2 meses pro Gilberto. Realmente, eu não vivo o momento que eu queria. Eram 8 jogos de jejum sem fazer nenhum golzinho. Pedir desculpa e eu vou melhorar, eu vou fazer muito gols ainda pelo esse clube. Mas essa história acabou no sábado contra o Bragantino. Quero ver Gilberto! Gilberto! Acabou! Mata a fome, garoto! Gol! De tão feliz, ele prometeu até churrasco pra galera. E o churrasco é por minha conta. E olha, com todo respeito aos roqueiros, churrasquinho combina com... Olha aí, ó. Inacreditável Futebol Clube. Não me leve a mal, jogador, mas que papelão. Perder um gol feito é deixar motivo pra ter zoação. O Gilberto só não queria que fosse esse aí, né? Inacreditável o gol que perdeu. Gilberto! Ô, Gilberto, não leva a mal não, rapaz, mas grandes craques do nosso futebol brasileiro e até internacional já vestiram a nossa camisa do Inacreditável. Tô entrando pro time, hein? Nosso time tá cheio de craque, vestir a camisa não é tão ruim. O gol que o Gilberto perdeu no finzinho do jogo contra o Bragantino foi daqueles de dar inveja aos grandes ídolos do IFC. Inacreditável Futebol Clube é uma bobagem que você tem. Que isso, Lucas Abreu? Calma, rapaz. Ô, Gilberto, se quiser, a sua camisa tá separada, inclusive do seu tamanho, hein? Chega de samba. Globo Esporte, que agora entendeu um pouco dos seus conhecimentos de rock and roll.
De rock and roll? Rock and roll. Caraca. Escudinho eu gosto de de banda. escutar, mas eu não entendo. Pergunta: que banda é essa, Gilberto? Cara, esse daí eu sei, velho. Esse emojizinho. Esse emojizinho eu sei, velho, mas... Quer alternativa? Quero. Alternativa A, U2. Alternativa B, Nirvana. C, Nirvana. Tem certeza? Eu acho que você não quer nem ouvir a letra C? Não, eu tenho quase certeza que é Nirvana. Letra C, Linkin Park, e letra D, Não, Linkin Park não é. Mas eu vou no Nirvana, que eu tenho certeza que é Nirvana, que eu tenho certeza que eu vi no CD deles. Testando os conhecimentos de rock and roll do Gilberto, sua resposta é Nirvana? Tá errado. Certa! Coisa linda! Brilhou! Você foi muito bem! Tava... Não, Nirvana, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Nirvana, que eu já tinha visto. Olha, surpresa foi o que não faltou no show do Nirvana. Tá provadíssimo, Gilberto, nos conhecimentos de rock internacional. Eu gosto também dos rocks brasileiros, Skank, eu escutava muito Charlie Brown. A turma do Charlie Brown, inclusive, era toda santista. Olha esse encontro histórico do Chorão, que era vocalista da banda, com o Rei Pelé. O Santos, inclusive, tem uma camisa homenageando a banda de rock. O Santos, que é o próximo adversário do Cruzeiro. Sai pra festa, Gilberto! Oportunidade pro Gilberto festejar com muito rock and roll. No Globo Esporte, prazer, né? Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela simpatia. Globo Esporte é nóis. Valeu, tu. É nóis. Gilberto é nóis. Gente boa demais, o atacante do Cruzeiro. Do atacante. Gabriel Moraes, quer começar por aonde, Gabriel? Copa do Brasil mesmo? Copa do Brasil, né, Rafa? Pra quem é muito atarefado aí durante a tarde, ou então dormiu ali por volta de 1h da tarde, acordou só agora, o Cruzeiro vai encarar o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje à tarde lá na sede da CBF. A CBF também sorteou os mandos de campo e é algo aí que já vem acontecendo nos últimos anos, né, Seabra? Tem torcedor aí dos rivais, claro, que ficam ao pé da vida por causa disso. Cruzeiro mais uma vez decide o seu duelo atuando em casa, em Belo Horizonte. As datas ali, o calendário dessas oitavas de final da Copa do Brasil ainda vai ser destrinchado pela CBF, mas as datas bases são a ida no dia 17 de maio e a volta no dia 1º de junho. Então eu já vou lançar a braba aí para Lélio e Gustavo. Quem que é o favorito para esse confronto, Lélio? Olha, um abraço, Gabriel. Agora, se falou uma grande mentira, é que sorteio não começou 1h, não, viu? Foi mesmo. Teve uma lorota que falaram. Que foi, Léo? Que será, Léo? Primeiro teve uma lorota do Galvão, né? Nossa senhora, e ainda para completar a presença do presidente também da CBF. Então, eu voltando para casa e ouvindo o Super FC primeira edição, tinha uma coisa planejada e o Seabra depois teve que comentar todos os noticiários por sua culpa, viu, Galvão? Que eu posso fazer muita história, amigo. O sorteio mesmo, né, Lélio? São 5 minutos. Foi 5 para as 2. Tá marcado para 1h. O Galvão falou 55 minutos. Os últimos 5 foram o que realmente valeu, que foi o sorteio. Cruzeiro e Grêmio, e que fecharam esse sorteio, e é o jogo que a gente vai comentar. Eu vejo assim um equilíbrio muito grande, né? Existia uma expectativa negativa com o Cruzeiro e uma expectativa altíssima e positiva com relação ao time do Grêmio. Isso aí não se confirmou, não. Teve dificuldade no Campeonato Gaúcho e o Cruzeiro, que nem a final do Campeonato Mineiro chegou, vive um momento melhor. Então, como tem aquele programa no Sport TV, né, o Seleção, que faz o favoritômetro, hoje eu daria 55-45 para o Cruzeiro. E aí, Seabra? De favoritismo. Lélio, o meu dá 60-40 pro Cruzeiro. 60%. Tá bom. Por quê? O primeiro, o Cruzeiro decide em casa, né? Ainda tem essa vantagem também. O Cruzeiro a se julgar do Campeonato Mineiro pra cá, até escrevi uma coluna sobre isso aí eu vou falar sobre a coluna praticamente, né? Do Campeonato Mineiro pra cá. O Pepa, claro, assumiu depois que o Pessolano saiu depois do Campeonato Mineiro. O trabalho do Pepa já evoluiu muito. Claro, ainda é muito cedo, daqui a pouco o cara vai mandar aqui. Mas já estão falando que o Cruzeiro vai disputar. Vai disputar nada, não é assim. Não estamos falando que o Cruzeiro vai disputar o primeiro lugar do Brasileiro, não é por aí. Mas o trabalho do Pepa já evoluiu muito desde então. O Cruzeiro é outro time. Aliás, o Cruzeiro hoje é um time.
É um time, você consegue escalar o time do Cruzeiro, com uma mudança que outra ali que ele faz, mas a gente já sabe quem é o lateral dele, quem são os laterais, o direito, esquerdo, quem é a dupla de zaga, ou no meio de campo, quem que é o ataque, e o time do Cruzeiro manteve a intensidade do ano passado. E aí, em contrapartida, como o Lélio disse, existiu uma expectativa muito grande, principalmente em relação ao Luis Soares, né? O Soares vai deitar aqui no Brasil e tal, e começou muito bem lá no Campeonato Gaúcho, fazendo realmente gols e tal, e depois entrou num voo ali de normalidade, nada de outro planeta. Então, claro, o Grêmio, aí vai ser o confronto dos dois maiores campeões da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro em primeiro e o Grêmio em segundo. 11 títulos ali, né, velho? Já foi até final, em 93. É um jogo pesado, é um clássico nacional, um jogo bem complicado, mas momento por momento, pra mim o Cruzeiro leva uma vantagem. Eu concordo com os dois. Pegando um pouco da retrospectiva aqui desse ano, o Cruzeiro ele entrou na Copa do Brasil já na terceira fase, né? Disputou contra o Náutico, perdeu de 1-0 lá nos Aflitos e ganhou aqui no Independência na semana passada por 2-0 e se classificou para as oitavas de final. Os clubes que estavam na Série B do ano passado, eles começam a Copa do Brasil já na primeira fase. Aí tem a primeira fase, segunda, terceira e depois vem as oitavas. O Grêmio fez isso. Por que o Cruzeiro entrou na terceira fase da Copa do Brasil? Porque foi o campeão da Série B do ano passado. É como se fosse ali uma premiação que a CBF dá ao campeão da Série B. E Grêmio e Cruzeiro, acho que é um desses confrontos todos aí, é um dos que mais traz expectativa por jogões, né? Apesar dos dois times virem aí da Série B, fizeram um grande jogo aqui no Independência pelo Brasileirão, o Cruzeiro ganhou de 1-0. E como você mesmo relembrou, né, Seabra? Aquela final de 93, depois aí nos últimos anos os dois times disputaram 2 semifinais, o Grêmio levou a melhor em uma, o Cruzeiro levou a melhor em outra. Tem grande expectativa a respeito desse jogo, né, Seabra? Tem, esse jogo principalmente aí de 93, na final, né? O Cruzeiro jogou primeiro no Estádio Olímpico, né? Que ainda não era na Arena, era o Olímpico, 0-0 lá. E depois veio decidir no Mineirão. E aí a decisão no Mineirão estava aberta, né? O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Roberto Gaúcho, um piruzaço do Eduardo, que era um ótimo goleiro do Grêmio, inclusive. No segundo tempo, o Pingo empatou pro Grêmio, logo no início. E no finalzinho, praticamente no último lance, o Cleison fez 2-1 pro Cruzeiro. E aí o Cruzeiro conseguiu o título, né? 93, campeão em cima do Grêmio. Mas os dois times já fizeram jogos por Libertadores, confrontos sensacionais no Brasileiro. É um duelo bem pesado, realmente, com muita história esse Cruzeiro e Grêmio aí, viu? Os últimos 5 jogos de Cruzeiro e Grêmio, tá? Nesse histórico recente aqui, sem contar estaduais, tá? Grêmio venceu o ABC 2-0 na ida da Copa do Brasil, que você falou. Então, uma vitória. Venceu o Santos na estreia do Brasileirão, 2 vitórias. Perdeu pro Cruzeiro, 2 vitórias, 1 derrota. Empatou com o ABC nesse jogo horroroso, 1 empate. A terceira vitória contra o Cuiabá no final de semana passada. Então são 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E não jogou bem, tá? Que eu vi esse jogo. Segundo tempo, Cuiabá dominou completamente. Davidson mandou bola na trave. E aí sai o segundo gol, que foi inclusive marcado por esse rapaz aí, ó. Everton Galdino. Exatamente, que era do Tombense, né? Justamente. E pra falar, corroborando isso que o Lélio tá falando, apesar do Cruzeiro ter perdido 2 jogos seguidos pro Náutico, Copa do Brasil 1-0 e 2-0 pro Corinthians. 2-1 na estreia do Brasileiro, perdão. Depois dessas 2 derrotas, o time melhorou consideravelmente. E o Grêmio ou continuou naquela toada que tava ou piorou o rendimento, tá? Que aí foram 3 vitórias seguidas contra o Grêmio, contra o Náutico e contra o Bragantino na última rodada do Brasileiro. Eu não acho que nesse jogo contra o Corinthians aí, o Cruzeiro perdeu o jogo. Mas não acho que o Cruzeiro jogou tão mal, não. Nem contra o Náutico, na derrota lá no Náutico. Também não. Começando o trabalho do Pepa, encorpando o time, jogando fora de casa. Eu não achei que o Cruzeiro jogou mal nesses jogos, não. Já tava dando pinta de que que viraria um time, né? Na última entrevista coletiva do Pepa, ele falou assim, humildemente, né? Ele até usou essa palavra, apesar de que também usou outras palavras, né? Que não podem muito usar em coletiva, mas enfim. Ele falou que todos os jogos sob o comando dele no Cruzeiro, o Cruzeiro foi melhor que o adversário e eu concordei com essa fala dele. Acho que todos os jogos aí, desde contra o Náutico, Corinthians, Grêmio, enfim, todas essas partidas o Cruzeiro foi melhor que o adversário. Falando agora sobre a atualidade,
O Cruzeiro tem uma semana aí mais tranquila, teve os últimos 2 dias de folga, né? Domingo e ontem, feriado, e hoje voltou às atividades. Sábado, o duelo será contra o Santos no Independência, às 4h pela Série A. Os ingressos já estão sendo vendidos, primeiramente para sócios, e depois abre aí para a venda geral. No treino de hoje, tivemos a volta do meia Ian Lucas. Ian Lucas, que ele estava a serviço da seleção brasileira sub-20, mas também não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Pepa. O Pessolano era um cara que gostava bastante dele, principalmente nesse ano, mas aí com o Pepa não vinha sendo muito bem aproveitado, mas é um bom jogador aí que compõe bem o elenco. E hoje surgiu aí a informação de que o Cruzeiro está interessado em recontratar o zagueiro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que foi muito importante nessa Seabra para na campanha da Série B do ano passado, naquele esquema de 3 zagueiros do Pessolano. O Zé Ivaldo era aquele zagueiro que atuava pela direita, era às vezes até um lateral direito e até a linha de fundo, enfim, foi muito importante naquela campanha. Ele estava emprestado ao Cruzeiro pelo Atlético Paranaense. E aí, no final do ano, o Cruzeiro tentou ficar com o Zé Ivaldo, mas o Atlético Paranaense quis ele de volta. E lá no Furacão ele vem sendo titular, principalmente ao lado do zagueiro Thiago Heleno. Zé Ivaldo, ele tem contrato com o Furacão até dezembro desse ano. Ou seja, no final do mês que vem, no final de junho, caso ele não renove o seu contrato com o Atlético Paranaense, ele pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro contrataria o Zé Ivaldo sem custos, mas aí contrataria só aí para a virada do ano, só pro ano de 2024, caso não haja aí um acordo de cavalheiros entre Atlético Paranaense e Cruzeiro, e o Cruzeiro pegue o Zé Ivaldo de volta aí nesse meio de ano. Daniel Seabra, se o Cruzeiro contratar de novo o Zé Ivaldo, é uma boa pedida? Você acha que a zaga ainda precisa ser reforçada? Mas agora, né? Lá no Campeonato Mineiro, o Pessolano penou ali para tentar montar um outro trio de zaga, né? Porque jogava com 3. Agora o Pepa não joga com 3 zagueiros, né? A gente já viu isso e a gente, inclusive, antes dele vir, conversando com a turma de Portugal, eles já deixaram bem claro, ele não gosta, claro que ele pode, um jogo ou outro, montar um esquema diferente, mas não é a preferência dele, então seriam 2 zagueiros. Hoje ele tem o Luciano Castan e o Lucas Oliveira, que estão muito bem, formaram uma boa dupla de zaga, consistente, os dois se deram bem ali. Não sei, eu acho que na época, lá no início do campeonato, quando o Zé Ivaldo foi embora para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro poderia ter feito uma outra negociação. Se ele é titular do Paulo Turra hoje, eu acho difícil o Furacão não tentar uma nova negociação, não tentar a permanência dele. Acho que não sei se o momento seria para a volta dele. Claro que ele foi muito importante ano passado e ele teria lugar no time do Cruzeiro, não sei se hoje, mas com essa dupla de zaga formada, para mim ele vai chegar para disputar. Segundo a jornalista Monique Vilela, que ela é setorista do Atlético Paranaense lá no Paraná, o Furacão tá tentando aí insistentemente renovar o seu contrato com o Zé Ivaldo para não perder o jogador aí, principalmente de graça. E o Zé Ivaldo é um jogador muito importante pro Furacão, e a gente pode até relembrar, né, Lélio? Quando o Cruzeiro foi atrás do Zé Ivaldo no início do ano passado, a torcida do Atlético Paranaense, ela ficou enfurecida, não queria deixar o Zé Ivaldo sair, assim, principalmente por empréstimo. Enfim, e aí, Lélio, você acha que o Cruzeiro ainda precisa reforçar um pouco a zaga para esse ano? Precisa, mas ele é só pro ano que vem, né? Então, não adianta, porque mesmo ele assinando o pré-contrato no meio do ano, não tem nada que o impeça de uma renovação até o final do ano, mas seria um ótimo reforço. E a torcida ficou revoltada porque o Zé Ivaldo, ele sempre foi titular do Atlético Paranaense, ele tinha suas fases ali com o Alberto Valentim, que ficava um jogo ou outro no banco, mas geralmente quando ele sumia porque ele estava suspenso. A verdade é essa, mas ele sempre foi um jogador titular. E eu até hoje também não entendi o porquê dele ter saído do Atlético Paranaense, e no final do ano deu no que deu, né? Não teve um zagueirão que foi expulso contra o Flamengo na final da Libertadores? Pois é, né? E a galera não tá satisfeita com esse cara até hoje, viu, brother? Complicado. Algum destaque final do Cruzeiro, Gabriel? Pois é, Rafa. Toda a rodada do Brasileirão, a CBF ali com votação popular faz a seleção da rodada. E na última, o Cruzeiro, que venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 fora de casa, teve 3 representantes
aí nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. São eles os laterais William pela direita e Marlon pela esquerda e o atacante Bruno Rodrigues, além do técnico Pepa, apareceram aí nessa seleção da rodada do Brasileirão, Rafa.